SBT Meio-Dia de volta. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados vizinhos, mas quando se fala em contas, eles estão bem distantes. Se o governo gaúcho se afunda na crise, com contas atrasadas e impostos elevados, Santa Catarina está vivendo uma situação mais confortável. A crise é uma realidade para todos os estados, mas alguns conseguem e conseguiram se manter melhor diante dessa turbulência. O repórter Fernando Machado e nossa equipe traz uma reportagem especial que compara a realidade desses dois estados. O jornalismo apresenta a diferença dos vizinhos. Se Santa Catarina respira aliviado, o Rio Grande do Sul está quase sem fôlego. Hoje, o Rio Grande do Sul está numa crise muito forte, com problemas de pagamento pessoal, e teve ao longo desses últimos anos, digamos 15 anos, políticas que levaram a excesso de gastos e dificuldades com pagamento de dívida e de pessoal. Santa Catarina também teve as dificuldades parecidas do ponto de vista de economia, mas fez ajustes melhores, inclusive vendendo estatais. Os servidores catarinenses até reivindicaram por reajustes. Teve greve. Coube ao governo do estado negociar o máximo possível e segurar as rédeas. Afinal, o estado já compromete 57% do orçamento com a folha de pessoal. A média nacional é de 59%. Já o vizinho, Rio Grande do Sul, bem acima da média, gasta 71% de tudo o que arrecada com o pessoal. O resultado está aí. Fora Sartori! Fora Sartori! O protesto é contra o atraso nos salários. A solução encontrada por lá foi parcelar. E o 13º ainda é uma dúvida. Os servidores catarinenses não receberam ao longo do ano os reajustes reivindicados, mas recebem em dia. O Estado está conseguindo honrar seus compromissos, tocar todas as obras. Nós vamos pagar o 13º dia 14, a metade, porque a metade já foi paga. Dia 21 vamos pagar o salário. Essa antecipação do 13º salário vai injetar cerca de 2 bilhões de reais na economia catarinense. Dinheiro que vai girar do comércio. Mais uma arma na luta contra a crise. Mas essa não é a única, segundo a FEComércio. Desenvolvermos mais criatividade e inovação, né, para que efetivamente a gente, junto com o poder público e o meio empresarial, a gente possa fazer com que esses índices continuem possibilitando não aquele desenvolvimento que eventualmente a gente quisesse, mas na atual conjuntura nós ainda podemos nos dar por satisfeitos. Essas são imagens da TV pública do Rio Grande do Sul, que pode deixar de existir. É que ela faz parte de um pacote de medidas anunciado pelo governo gaúcho para fechar o registro da gastança. O governador Ivo Sartori quer extinguir 14 órgãos públicos, rever o 12º e unir secretarias. São medidas de curto, de médio e de longo prazo. Outra alternativa foi aumentar os impostos. Bens e serviços como energia, combustível e telefonia subiram de 25% para 30%. Santa Catarina não elevou a carga tributária e manteve a alíquota do ICMS em 25%. E isso promoveu mais uma grande diferença entre os vizinhos. Menos competitivo, o Rio Grande do Sul viu uma empresa dar adeus ao estado a cada 2 dias. A informação é da Federação, enquanto Santa Catarina se tornou o 3º estado em competitividade, segundo uma pesquisa inglesa. A consultoria Urban Systems disse que das 100 melhores cidades para investir no Brasil, 10 são catarinenses. E a Fiesc tem a explicação. Significa que nós produzimos aqui quase tudo em Santa Catarina. Se nós fôssemos um país, nós certamente teríamos condições de viver com o que produzimos aqui.
Mas, além disso, ao espírito empreendedor do nosso empresário, ao fato de que Santa Catarina hoje é um estado atraente para receber novos investimentos. Recebemos recentemente, por exemplo, uma indústria que não tínhamos, a automobilística. A GM está informando que vai investir mais R$1 bilhão R$1 bilhão em sua fábrica. São todos dados positivos que levam, inclusive, o estado a liderar neste período de janeiro a outubro, a geração de empregos na indústria de transformação no país. Esse gráfico mostra como ficou a dívida dos estados nos últimos 16 anos. Santa Catarina, destacado em vermelho, aparece com 45% de endividamento neste ano. Eram 183% de endividamento no ano de 2000. No mesmo período, o Rio Grande do Sul, em cinza, caiu apenas 55%. E continua com 211% de endividamento. Reflexo direto no PIB. Acompanhe no gráfico. De 2002 a 2016, Santa Catarina aumentou o repasse em 69 bilhões de reais, cerca de 39%. Já o Rio Grande do Sul teve 32% de expansão. A participação catarinense na economia do país passou de 3,8% para 4,2%. Enquanto o vizinho caiu de 6,8% para 6,6% nos últimos 14 anos. A explicação para vizinhos tomarem rumos tão diferentes pode estar na política. É que Santa Catarina mantém praticamente a mesma forma de gestão com os 2 mandatos de Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, e agora mais 2 do sucessor Raimundo Colombo, do PSD, na mesma aliança. O estado conseguiu dar continuidade nas medidas de gestão. O governo tem sido sensível às reivindicações, aos pleitos, à compreensão de que é preciso valorizar a indústria. Tanto o governo anterior como o atual governo não aumentaram impostos, por exemplo, em Santa Catarina. É um dos poucos estados do Brasil em que a carga tributária não foi aumentada. Isto cria um ambiente favorável a novos investimentos. Bem diferente do que acontece no Rio Grande do Sul, que não reelege governador há décadas. O fato é que cada gestor que assume a caneta por lá abandona as medidas já tomadas e começa tudo do zero. Por exemplo, no governo da Ieda Crucius, eles fizeram um esforço forte de ajuste fiscal. Aí no governo seguinte foi feito o contrário. E aí, num governo, você tenta privatizar ou organizar as contas, no governo seguinte você reverte aquilo, como aconteceu com a privatização, com a concessão de estradas para atividade privada. E tudo, claro, reflete diretamente na população. A taxa de mortalidade infantil, por exemplo, Santa Catarina reduziu mais que o Rio Grande. A taxa de homicídios dos gaúchos é quase o dobro dos catarinenses por 100 mil habitantes. Para encerrar, a expectativa de vida. Dados de 2014 mostram que os catarinenses estão vivendo mais que a média nacional e mais do que os endividados gaúchos. Nós estamos conseguindo ter bons indicadores, aumentar nossa competitividade, nossa eficiência, e eu falo de todos os catarinenses, das indústrias, dos trabalhadores, das nossas unidades de serviço, da nossa produção, não é? E aí a qualidade da nossa saúde, da nossa educação, da segurança pública, tudo isso é medido e comparado. E mostra que o nosso estado, ao longo dos anos e de muitos anos, ele vai evoluindo, vai melhorando. Prisco, uma boa tarde para você. Boa tarde, belíssima reportagem do nosso colega Fernando Machado. Verdade, parabéns a toda a equipe que produziu, que fez Exato. a reportagem. E essa reportagem é o reflexo positivo, digamos assim, de uma receita de gestão de Santa Catarina nos últimos anos. Sem dúvida, Ildiane, é um conjunto, poder público e iniciativa privada. Se não vejamos, muito bem focalizado, estamos caminhando para 16 anos de continuidade administrativa. 8 anos com Luiz Henrique da Silveira, 8 anos com Raimundo Colombo. No Rio Grande do Sul,
como foi bem colocado, não tem reeleição. Foi Germano Rigoto do PMDB, Ielda Cruzes do PSDB, Tarso Genro do PT, agora voltou Ivan Sartori do PMDB, que não tem culpa da herança penosa que recebeu. Claro que tem responsabilidade, foi eleito, mas não culpa propriamente. Mas, se não vejamos, aqui em Santa Catarina, ao longo desse período, os ajustes administrativos e financeiros do poder público foram implementados. Isso foi importante. Santa Catarina, por exemplo, aprovou a sua reforma previdenciária, coisa que a maioria dos estados não fez. Santa Catarina apresentou estímulos fiscais para atrair empresas, coisa que outros estados não fizeram. E outro detalhe, não aumentou impostos. Isso é fundamental para que a economia possa girar. Agora, a iniciativa privada também cumpriu com a sua parte. O estado catarinense é um estado interessante, além de essencialmente exportador, tem um perfil econômico absolutamente diversificado, como bem colocou o presidente Glauco. É um estado que sobreviveria como um país. Por quê? Porque tem uma agricultura forte, uma agroindústria, a indústria, o comércio, o turismo. Temos temporada de verão no litoral, temos turismo rural no inverno. Ou seja, é um estado com um perfil diferenciado, Yudiane, muito empreendedor. Isso tudo, essa complementação da iniciativa privada com o poder público, resulta, como você bem colocou, numa receita de gestão que é diferenciada no Brasil. Tá certo. Agora, para o cenário nacional, por isso que o Senado deve votar ainda hoje à tarde, em segundo turno, polêmica PEC do teto que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Exatamente. Isso é fundamental para o governo Michel Temer, que está aí balançando pelas crises políticas seguidas, né, frequentes. E isso é o mínimo que o governo Michel Temer pode conseguir. Segundo turno, limite dos gastos do teto no Senado. Agora, o problema do governo Michel Temer, num paralelo lá com Itamar Franco, quando foi afastado Fernando Collor, é completamente diferente. Lá nós não tivemos crise política. Lá foi afastado Fernando Collor, não teve resistência, ele frequentava o PRN, um partido inexistente. Aqui não. Dilma Rousseff era do PT Trabalhadores, ainda tem Lula presente, o pai dela, político, combatendo. E, fora isso, a crise política a partir da Operação Lava Jato, que atinge a todos os segmentos partidários, como nós bem acompanhamos ontem. O que ocorre é que o país, numa crise econômica muito mais severa do que aquela de 25 anos atrás, é difícil essa crise ser superada na medida em que temos instabilidade. Investidores estrangeiros ou nacionais não vão colocar dinheiro se não há estabilidade. O mercado não se sente à vontade e confiante se existe instabilidade. Então, o grande problema é esse. Michel Temer não deixa de ter razão ao questionar os vazamentos. Nós somos jornalistas, temos que dar a informação, mas, Yudiane, vazamentozinho aqui ou ali, a revista Veja trouxe as 82 páginas da delação do cidadão da Odebrecht, e é um entre 77. Tem mais 76 delações só da Odebrecht. Então, efetivamente, com um sobressalto atrás do outro, fica difícil. Daí é muita disfarçatez. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vira público, mas precisamos descobrir o vazamento. Ora, o Ministério Público brasileiro está submetido a seu comando. O Ministério Público não permitiu que a Polícia Federal participasse das delações, ou seja, são os advogados que liberaram a delação completa. Evidentemente que foi o Ministério Público, que não é um poder, mas que deseja sê-lo, aliás, deseja ser o poder mais poderoso, entre aspas, da República. De olho no Ministério Público, não é bem assim. Temos que agir com responsabilidade, porque, em primeiro lugar, o país.